Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos, inicialmente, Mateus capítulo 27, Evangelho de Mateus capítulo 27, vamos ler do versículo 57 ao versículo 61. Mateus 27, do 57 ao 61, inicialmente, depois nós vamos ler um outro texto que está no Evangelho de Marcos. Assim mesmo como os irmãos estão assentados, nós vamos fazer a leitura bíblica. A palavra diz assim: ao cair da tarde, um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou em seu sepulcro novo, que havia escavado na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mas ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do sepulcro. Vamos agora a Marcos capítulo 15, Marcos 15, do versículo 42 ao versículo 47, Marcos capítulo 15, versículos 42 ao 47, a palavra diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha, e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Amados irmãos, eu quero pensar nessa manhã sobre o fato de nós termos a nossa esperança no céu, mas a nossa missão, ela se dá aqui na terra. Eu tenho parado nesses dias para pensar, olhando para a Escritura, sobre alguns instrumentos que Deus usa, que Deus usou na história, que são anônimos, pessoas que sequer os seus nomes são registrados na Escritura, e outros pouco conhecidos, parece que entraram na história só para aquele momento exato, e foram instrumentos do Senhor. Nesse tempo que nós vivemos, que tudo vira midiático, tudo é postado, e as pessoas estão atrás dos likes, às vezes tem um dislike, às vezes tem um não gosto. Eu creio que nós somos mais desafiados ainda a servirmos a Cristo com sinceridade, com a expectativa de que é para a glória de Deus que nós vivemos, independente do reconhecimento, independente se aquilo que nós realizamos na obra do Senhor seja aparentemente pequeno, mas nós precisamos continuar comprometidos com Cristo, comprometidos com o chamado que Ele nos fez, de sermos seus discípulos, seus seguidores, seus adoradores, seus servos, e também fazermos discípulos. Eu, olhando para alguns textos da palavra, eu fico meio que intrigado, perguntando de onde sai esse pessoal, parece até antigamente quando a gente assistia Globo Repórter, de onde vem, o que eles comem, Há pessoas que você não sabe de onde saiu, de onde vieram,
mas foram usados pelo Senhor, foram instrumentos do Senhor. Eu quero dar 2 exemplos bem rápidos, e depois nós vamos refletir um pouco sobre José de Arimateia. Os irmãos, por exemplo, em Marcos 14, nós acabamos de ler o capítulo 15, mas em Marcos 14, quando Jesus vai celebrar a última ceia, né, nós chamamos assim, os discípulos perguntaram: Senhor, onde é que a gente vai fazer isso? A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Sempre em movimento. E aí perguntaram: Senhor, onde é que o Senhor quer que a gente vai preparar a ceia? Olha o que o texto diz em Marcos 14, do versículo 12 até o 16. O primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, veja o que Jesus disse a eles: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água, segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar, onde está o meu aposento, em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Veja uma pergunta que foi feita. Ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Meu irmão, quem é esse homem? Jesus falou assim: vocês vão entrar na cidade, tem um homem lá com uma jarra de água, não é um copo, não, uma jarra de água. Vocês vão atrás dele, sigam-no, e ele vai dizer para vocês onde é que vai ser celebrada a Páscoa. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona no reino de Deus. Há pessoas que Deus vai colocar na sua caminhada que você não sabe de onde vem nem para onde vai, não tem nome, não tem história conhecida, mas vai servir ao Senhor no momento certo. No mundo como o nosso, em que as pessoas querem likes, querem aprovação, querem compartilhar isso e aquilo, Deus nos chama a servirmos a Ele com alegria, com fidelidade. Não importa se vai haver reconhecimento. Quem é essa pessoa? Eu não sei quem é essa pessoa, mas ela foi privilegiada de ceder a sua casa para que o Senhor celebrasse a ceia na sua casa, com seus discípulos. Da mesma forma, quando Jesus vai entrando em Jerusalém, em Marcos capítulo 11, ele vai para cumprir a profecia de Zacarias, ele vai montado num jumentinho, né? E a história também é muito interessante, a partir do versículo 1, Marcos 11, a partir do versículo 1, quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou, soltai-o e trazei-o. Jesus sabia onde é que estava o jumentinho, Jesus sabia que ele nunca tinha sido montado, era 0 quilômetro, né? Jesus sabia tudo. E se alguém vos perguntar, preste atenção no verso 3, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Eles foram e acharam o jumentinho amarrado a um portão do lado de fora na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhe perguntavam: o que fazeis soltando o jumentinho, conforme Jesus tinha dito, né? E eles responderam como Jesus lhes havia mandado, e o deixaram que o levasse. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse Deus é maravilhoso, mas é interessante, tanto em Marcos 11, quanto em Marcos 14, os discípulos foram instrumentos, os discípulos são servos do Senhor, nós fomos chamados a servir ao Senhor, e Deus vai agir naquilo que for necessário. Moveu o coração lá dos donos do jumentinho, moveu o coração do dono daquela casa, do cenáculo, da casa mobiliada, tudo preparado para que
o nome do Senhor fosse glorificado. Então nós encontramos na Escritura esses servos anônimos, e nós encontramos também aqueles pouco conhecidos, que entraram na história decisivamente para um momento específico e glorificaram ao Senhor, e é o caso de José de Arimateia. José de Arimateia nos ensina, irmãos, a vivermos na expectativa da eternidade. Temos a nossa esperança no céu, mas ele também nos faz pensar que nós devemos servir a Cristo com excelência na história. A expectativa está na eternidade, mas a missão está no mundo, na terra, agora. E eu creio, irmãos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo muito propício para que a igreja de Deus se levante, para servir a Deus, para servir as pessoas, para anunciar a esperança que nós encontramos no Evangelho, para afirmarmos a fé em Cristo como algo seguro, verdadeiro, num Deus que é vivo e todo-poderoso. E eu quero então pensar sobre a vida de José de Arimateia. Eu quero destacar aqui 3 realidades a respeito dele. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que José de Arimateia foi um discípulo de Jesus que aguardava o reino de Deus. Percebam no capítulo 15 de Marcos, que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz: José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto pela liderança judaica, né? Os sumos sacerdotes, os saduceus, fariseus, era a nata, era o STF naqueles dias, né? Com perdão da palavra, né? Das siglas, porque está dando até prisão, se só falar essas 3 letras está dando cadeia, né? Mas é só uma comparação, ok? E apesar disso, apesar daquela posição privilegiada social, a Bíblia diz que ele esperava o reino de Deus. O que significava esperar o reino de Deus nos dias de José de Arimateia? Essa esperança, a expectativa do reino de Deus naqueles dias tinha a ver com a chegada do Messias, tinha a ver com a vinda de Jesus, que foi prometida na história desde Gênesis capítulo 3, quando os nossos pais se rebelaram contra Deus, e hoje já foi falado isso nessa manhã, enquanto louvávamos ao Senhor, e Deus ali prometeu que enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente, alguém que ia levar sobre si essa rebelião e as consequências do nosso pecado, do nosso desejo de vivermos independente de Deus. E a palavra diz então que na história Deus cumpriu essa palavra. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e preparou todo o ambiente histórico para que ele chegasse, para que ele pisasse esse planeta. Havia uma língua universal, que era o grego, havia uma facilitação política do Império Romano, que favorecia que os povos se reunissem debaixo do seu governo, os judeus se reuniam nas sinagogas, e havia uma expectativa messiânica por parte dos judeus. Quando você lê, por exemplo, Lucas capítulo 2, nós vamos encontrar ali algumas pessoas que a Bíblia diz que tinham essa expectativa. Simeão, por exemplo, quando Jesus nasce e é levado ao templo para a oferta prevista na lei, ele toma o menino nos braços e diz: agora eu posso morrer em paz, os meus olhos já viram a tua salvação. E a palavra diz em Lucas 2, 25 e 26, que Simeão esperava a consolação de Israel. Era uma forma de falar de que ele esperava, que ele aguardava o reino de Deus. Na sequência do texto, nós temos a profetisa Ana, uma mulher de oração, uma mulher que estava adorando a Deus constantemente no templo, em jejuns, em oração, e a Bíblia diz que ela esperava a redenção de Jerusalém, expectativa messiânica. E é interessante que o texto diz no versículo 43, que José era ilustre membro do Sinédrio e aguardava o reino de Deus. Os seus compromissos sociais não lhe roubaram a sua expectativa do reino. E há pessoas hoje em dia que, por conta da sua posição social, perderam a visão do reino de Deus.
ou pelo seu comprometimento político, perderam a visão do reino de Deus, que no nosso caso tem a ver com a manifestação de Cristo, com a sua vinda, para estabelecer definitivamente e plenamente o reino. O reino já está entre nós, mas ele estará na sua plenitude. E eu vejo pessoas se debatendo com anseios políticos humanos, abraçando bandeiras anticristãs, porque perderam a expectativa do reino de Deus. Amados irmãos, a nossa expectativa está muito além dessa terra. Nós somos cidadãos do reino dos céus, nós fomos tirados do império das trevas e trazidos para o reino. Há um rei sobre nós, o seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós temos expectativa, independente da nossa posição social, da nossa profissão, da nossa formação, como discípulos de Jesus, nós esperamos o reino de Deus. Nós não temos esperança em homens e em ideologias humanas. O nosso coração não está no humanismo, o nosso coração está centrado em Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Já nos dias de Jesus, algumas pessoas não queriam confessá-lo e reconhecê-lo para não perderem os seus privilégios sociais. A Bíblia diz em João 12, 42 e 43, que essas pessoas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas José de Arimateia, diz a palavra do Senhor, no verso 43 de Marcos 15, mesmo sendo ilustre membro do Senado, do Sinédrio, ele esperava o reino de Deus, era um discípulo de Jesus. Louvado seja Deus. Quando o reino de Deus é a nossa maior ambição, qualquer outro compromisso ou oposição são insignificantes diante daquilo que nós recebemos. É o que Paulo escreveu aos Filipenses, quando ele puxa lá o currículo religioso dele, que todo judeu se vangloriava, todo judeu gostava de dizer de que tribo era. Ele diz: olha, eu sou da tribo de Benjamim, a mesma de Saul, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, perseguidor da igreja, mas quando eu conheci Jesus, eu peguei essa bagagem toda, eu taquei na lata do lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Paulo está dizendo, tudo que eu posso adquirir nessa terra é nada diante da glória de Jesus, diante do fato de que nós o conhecemos e o adoramos, e porque um dia ele nos alcançou, nos salvou. Amados irmãos, ilustre membro do Sinédrio, também esperava o reino de Deus. Amém, amados irmãos? Ele tinha uma expectativa no céu, ele tinha uma esperança no céu, no reino de Deus, na vinda, na manifestação plena da vinda do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E nós também aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo lugar, nós olhamos para esse texto e vamos perceber que José de Arimateia foi um discípulo de Jesus que agiu corajosamente na história. Diz o versículo 3, na segunda parte, depois de dizer que ele era membro do Sinédrio, de que ele esperava o reino de Deus, a Bíblia diz: enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque até então, o que a Bíblia nos dizia é que ele era um discípulo de Jesus ocultamente. Onde é que nós lemos isso? Em João, no capítulo 19. João 19, e é interessante que essa história de José, ela aparece nos 4 evangelhos. João capítulo 19, nos diz que houve um tempo em que ele não se manifestou, e a palavra diz: passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo. Por quê? Por medo dos judeus. Mas é interessante que quando chega nesse momento, por isso que eu falei, há servos anônimos e aqueles pouco conhecidos,
Mas quando chegou no momento histórico, a Bíblia diz, no verso 43 de Marcos 15, que ele se encheu de coragem, e ele vai procurar a Pilatos, o governador romano, o líder romano. Ele está se expondo publicamente. Essa exposição nos fala muito da fé desse homem, do compromisso dele com o Senhor. Quando ele se dirige a Pilatos, na direção de Pilatos, e pede o corpo de Jesus, ele coloca o seu compromisso com Cristo em evidência. Não importa o que as pessoas vão dizer a partir de amanhã lá no Sinédrio, porque foi o Sinédrio em composição com o Império Romano que entregaram o Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que ele não compactuava com isso. Se você olhar o texto de Lucas, o texto paralelo de Lucas que fala de José, diz que ele não concordou com aquilo que as pessoas fizeram, e nesse momento, quando ele se dirige a Pilatos e pede o corpo de Jesus, justamente o corpo daquele a quem o Sinédrio entregou ao Império Romano, e suplicou e inflamou as pessoas para pedir a crucificação, esse homem está dizendo: o meu compromisso com Cristo é muito maior que as implicações sociais. Há muitos discípulos de Jesus que ficam muitas vezes intimidados na universidade, na escola, no trabalho, de se posicionarem, porque vão perder algum privilégio. Meu irmão, não há privilégio maior do que pertencer ao reino de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida, não com tinta, mas com o sangue do Cordeiro. Esse homem se dirige corajosamente a Pilatos, dizendo: não importa o que vão dizer, não importa se eu vou ser caçado, não importa se eu vou ser preso, há um Senhor na minha vida, o seu nome é Jesus de Nazaré. E esse homem assumiu uma paixão digna do nome de Jesus. Como nós precisamos de discípulos apaixonados por esse nome, por esse evangelho, não preocupados com rede social, preocupados sim em usar as redes sociais para falar do evangelho, não é para ficar defendendo bandeiras anticristãs. Meu irmão, você precisa nascer de novo. Você que defende aborto, você que defende pensamentos anticristãos, meu irmão, nasça de novo e seja discípulo de Jesus. Esse homem viveu na expectativa da eternidade, mas servindo a Cristo na história. O que é que eu posso fazer nesse momento tão decisivo, o momento em que o meu Senhor foi crucificado? A palavra diz que esse homem entra em ação, e eu quero caminhar para o terceiro destaque que eu faço a respeito de José de Arimateia, olhando para esses textos. José de Arimateia foi um discípulo de Jesus, que glorificou o Senhor com um serviço de excelência. Aleluia! Expectativa na eternidade, aguardava o reino de Deus, mas e aqui na história? E aqui nesse momento histórico que nós estamos vivendo, com a possibilidade de servir ao Senhor? Vejam, amados irmãos, Mateus capítulo 27, foi o primeiro texto que lemos nessa manhã. Percebam o que a Bíblia nos fala sobre o serviço que ele prestou ao Senhor. Mateus 27, versículo 25, a Bíblia diz: e José, tomando o corpo de Jesus, envolveu-o, onde, amados irmãos? Num pano limpo, de linho, aleluia, num pano limpo de linho. Esse lençol limpo significa um serviço de excelência. Louvado seja Deus. Já que é para o Senhor, precisa ser o melhor. É óbvio, amados irmãos, que nós não estamos falando em termos monetários, mas em termos de possibilidades. Ou seja, às vezes o que é o seu melhor para uma pessoa não é para outra. Há mais possibilidades, mas dentro das suas possibilidades.
dentro dos recursos que Deus coloca na sua mão, e não estou falando somente de recursos financeiros também, mas dentro da sua área de atuação, da influência que você tem, nós precisamos colocar tudo isso a serviço do reino. Às vezes nós nos dedicamos muito no nosso trabalho, às vezes nós somos muito empenhados na nossa formação acadêmica, mas quando diz respeito ao reino de Deus, nós começamos a sonegar, e até sabotamos o serviço. Podemos fazer algo melhor, podemos nos dedicar mais, podemos aprender mais, podemos nos comprometer mais, mas nós ficamos muitas vezes retendo o que não deveríamos fazer. A Bíblia diz que o lençol de linho que envolveu o corpo de Jesus era limpo, aleluia. E a palavra também diz, no versículo 46 de Marcos 15, que ele comprou aquele pano. Diz o verso 46, e este comprando um pano de linho. Ou seja, amados irmãos, o custo da salvação, o preço da salvação já foi pago no sangue de Jesus. Se engana, ou se enganam as pessoas que acham que podem comprar a sua salvação. Se eu me portar bem durante a minha vida, se eu ajudar as pessoas, se eu for uma pessoa bem intencionada, no final das contas tem uma balança, e se pender para o meu lado, eu vou ser salvo. Meu irmão, se houvesse essa balança, Deus não enviaria o seu Filho Jesus. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, porque não há balança nessa terra que possa pender para o nosso lado, porque a nossa inclinação é para o mal. Jesus falou assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ele elogiou o Pai Celestial e colocou a gente lá embaixo. Vós que sois maus. Nós não gostamos disso. A mensagem do Evangelho nos humilha, nos coloca de joelhos diante da cruz. Somos incapazes. Você vai passar a vida inteira sendo uma pessoa bem intencionada, ajudando as pessoas, mas se você não nascer de novo, você vai experimentar a condenação eterna, porque ninguém vai para o céu porque fez coisa boa ou deixou de fazer coisa boa. Nós só podemos entrar na eternidade se nós formos lavados no sangue de Jesus, se nós cremos no sacrifício que Ele realizou em nosso lugar, um sacrifício perfeito, o justo morrendo pelos injustos. Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida. Graças a Deus. Jesus disse: está consumado, está pago, bendito seja o nome do Senhor. Mas existe o custo do serviço, existe o preço do discipulado, existe o preço do serviço. A palavra diz que ele comprou um pano de linho, ele comprou. Ele viu a necessidade daquele momento, ele se colocou à disposição do reino, mas não foi qualquer pano, é um pano de linho limpo, porque é para a glória de Jesus. Aleluia. Quanto você está disposto a colocar no altar de Deus, a serviço de Cristo, a serviço do Evangelho? Esse é um momento para nós pensarmos, amados irmãos. Sim, a nossa expectativa está na eternidade, e essa expectativa na eternidade, a Bíblia nos diz em Colossenses 1, que nos foi dada pelo Evangelho. A esperança da eternidade nós recebemos quando cremos e entendemos a graça de Deus no Evangelho. É o que a Bíblia nos ensina. Deus colocou em nós a eternidade, diz Eclesiastes capítulo 3. Isso é obra de Deus. Antes de nascermos de novo, antes do nosso encontro com Cristo, a nossa expectativa era só terrena. Era quanto nós podíamos acumular aqui nessa terra. Aí Jesus diz assim: você vai acumular nessa terra, a traça vai corroer. Você vai acumular nessa terra e o ladrão pode roubar. Mas no céu, ladrão não pode roubar. A fé, a esperança que temos em Cristo, traça nenhuma pode corroer, adversidade nenhuma pode matar, porque a nossa vida está segura nas mãos de Jesus. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
glória a Deus. Mas e a partir daí, irmãos? A partir dessa convicção de fé, a partir desse encontro transformador, como é que nós vivemos agora? Nós vivemos agora para a glória de Deus. Só existe uma preocupação na vida de um discípulo de Jesus, de um cristão: viver para a glória do Senhor. Se morremos para o Senhor, morremos; se vivemos para o Senhor, vivemos. Quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor, e é para a glória de Deus que nós devemos viver. E esse homem, quando compra esse linho, esse pano de linho limpo, quando esse homem disponibiliza ali o sepulcro, um sepulcro novo, diz a palavra do Senhor. A palavra diz no versículo 46, e comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou no sepulcro aberto na rocha. A Bíblia diz que era um sepulcro novo, tudo aquilo que ele tinha, ele colocou à disposição do Senhor, para aquele momento específico. Não se ouve mais falar desse homem, embora há uma profecia lá em Isaías, que Jesus estaria com o rico na sua sepultura, e esse é o homem privilegiado. E quando ele tem a possibilidade de servir, ele entra na história, ele rompe com o medo, com os compromissos sociais, e ele se expõe, ele está dizendo: eu sou membro do Sinédrio, mas a minha expectativa está no reino de Deus, eu não compactuo com aquilo que foi feito, e eu não me importo se amanhã eu chegar lá, e a minha mala já estiver pronta, com todos os meus utensílios, você não faz mais parte do Sinédrio, não importa, porque agora eu tenho uma ambição muito maior: servir ao meu Senhor, ao meu Salvador. Quero caminhar para o final dessa reflexão, para nós podermos orar. Primeira pergunta que eu quero fazer com você é: José de Arimateia aguardava o reino de Deus, e você que nos ouve nessa hora, seja aqui ou seja em casa, a sua expectativa está no reino de Deus? O seu maior anseio está no reino de Deus? Ou você já foi capturado, o seu coração foi tomado pelos anseios dessa terra? Nas eleições de 2018, muitas famílias foram divididas por causa de partidos políticos. Há famílias que estão rompidas até hoje, por causa de postagens defendendo A, B ou C. E nós estamos chegando no próximo ano para uma eleição, e o cenário é bem nebuloso. Mas eu quero dizer para você que é discípulo de Jesus, tem a postura de homem e mulher de Deus, sirva ao Senhor, e tenha a plena convicção de que a sua ambição, a minha maior ambição, é o reino de Deus. É só a gente olhar para aquela visão de Daniel, aquela grande estátua, com os grandes impérios, começando com Nabucodonosor, a cabeça de ouro, chegando até o Império Romano, com os pés de ferro misturado com terra, com barro. A Bíblia diz que uma pedra foi lançada sobre aquela estátua e caíram todos aqueles impérios, grandes impérios, todos. E uma grande pedra foi tomando toda a terra, e essa pedra é o reino de Deus. A Bíblia diz que nós recebemos um reino inabalável. Glória a Deus. Nós temos a expectativa de um reino inabalável. Eu não vou ficar brigando por um reino que vai acabar, por bandeiras humanas. É lógico que, como discípulos de Cristo, nós temos que nos assumir, nós temos que defender aquilo que é favorável ao Evangelho. Eu não vou ficar orando pelas famílias e votando em partido que luta contra a dissolução da família. Eu não vou ser idiota, trabalhar contra a minha oração. Eu oro a Deus para libertar as pessoas da dependência química, e vou votar em partido que quer a liberação das drogas. Eu não posso ser imbecil. Deus nos deu discernimento e entendimento. Eu não posso orar pedindo a Deus pelo crescimento das crianças, que Deus abençoe as crianças, e votar num partido que defenda o aborto, legalização. Tem que usar o discernimento e entendimento e o critério bíblico. Mas, meu irmão,
meu coração não está em homens, a nossa expectativa está no reino de Deus. A Bíblia diz que José de Arimateia era um membro ilustre do Sinédrio, mas no momento de manifestar sua fé em Cristo, ele foi até Pilatos e disse: aquele corpo ali, eu vou levar, é do meu Senhor. Eu já preparei um pano de linho limpo, porque eu vivo para servi-lo. Eu estou aqui na história, eu tenho uma expectativa no céu, eu tenho uma expectativa na eternidade, mas enquanto eu estiver aqui na história, eu vou viver para a glória dele. Se é para enrolar o corpo dele, vai ser num pano de linho limpo. Se é para colocá-lo no sepulcro, ainda que seja só por alguns dias, por algumas horas, vai ser num sepulcro novo, porque ele merece toda a glória e todo o louvor. Você está disposto a agir corajosamente na história para a glória de Cristo? Ah, meu amado, não se esconda, não fuja desse privilégio. Paulo diz aos Colossenses: a Cristo o Senhor é que estás servindo, a Cristo o Senhor que estás servindo. As pessoas estão se matando, se polarizando politicamente, mas a nossa ambição está no reino de Deus. A paz que nós temos em Jesus não nos foi dada pelo partido A, B ou C. A paz que nós encontramos está em Cristo, no Evangelho, no Espírito Santo. Aleluia, que dia maravilhoso, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, fomos marcados como propriedade exclusiva de Deus. O Senhor disse, como disse aquela mulher do texto que lemos ontem de Lucas 7, os teus pecados estão perdoados, enquanto Simão está dizendo: se ele soubesse quem é essa mulher que está aí, pecadora, a mulher não está nem aí, está beijando os pés de Jesus, está lá banhando os pés dele com lágrimas, enxugando com os cabelos. E aí Jesus conta uma parábola: Simão, um credor tinha 2 devedores, um devia 500 e outro 50, mas nenhum dos dois tinha com que pagar, nenhum dos dois. Quem são esses dois que Jesus está falando? É a mulher e a Simão. A questão é que Simão não se reconhecia devedor, por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós achamos que está tudo bem, pastor, estou bem, nunca matei ninguém, nunca adulterei, estou bem. Jesus falou assim: nenhum dos dois tinha com que pagar, nenhum dos dois, nem a que devia 500, o que devia 500, nem o que devia 50, mas ele perdoou a ambos. Qual deles vai amar mais? Aleluia! A quem muito se perdoa, muito se ama. Se você ainda, meu irmão, não tem alegria de servir ao Senhor, possivelmente você ainda não foi perdoado, ainda não foi lavado no sangue de Jesus. A quem muito se perdoa, quem tem a sua plena convicção de que estava perdido, ia para o inferno, mas Deus pisou esse planeta e lavou a nossa alma no sangue de Jesus. Não tem pano de linho caro, meu irmão, não tem dificuldade, não tem empecilho. Tem que chegar aqui às 8 da manhã, você chega com alegria. Tem que sair mais tarde, você sai com alegria. Tem que sair às 3 horas, você ensaia com alegria. Tem que chegar mais cedo, você faz isso, porque você está servindo aquele que deu a vida por você. Quando começa a medir muito, tudo é muito difícil. Não dá, pastor. Nós vamos fazer um culto aqui sexta-noite. Não dá, pastor. Não, vai ser sábado de manhã. Não dá, pastor. É muito difícil, é muito complicado. A quem muito se perdoa, muito se ama, querido. Terceiro lugar, você está disposto a servir a Deus com excelência? Que nessa manhã o Espírito Santo possa mover o nosso coração, despertar em nós um serviço que é um serviço em adoração, querido, em adoração. Deus derramou sobre nós dons e talentos, recursos,
influência na sociedade, o que quer que seja, para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. Não é para nós chegarmos, nos vangloriarmos, está vendo? Olha, essa é a minha posição, isso aqui eu conquistei. A Bíblia diz, nada trouxemos desse mundo e nada vamos levar dele. O que importa é servir ao Senhor. Crer em Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas e vivermos para o louvor da sua glória. Amém? José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos, comprando um pano de linho limpo, envolveu o corpo de Jesus. A expectativa estava no céu, mas a missão estava na terra. Meu irmão, a nossa expectativa está na eternidade, mas Deus nos chama a servirmos a Ele com excelência na história. O que é que você pode fazer na obra de Deus? O que é que Deus tem colocado nas suas mãos? Faça com excelência. Você pode aprimorar aquilo que você já tem e dedicar isso ao Senhor. Em nome de Jesus nós vamos orar por isso, para que você possa servi-lo com alegria. Não retenha aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes, mas ele colocou nas mãos de Jesus e uma multidão foi abençoada. Se ele retivesse, pensasse somente em si mesmo, ele ia se alimentar, mas uma multidão não seria abençoada. Coloque nas mãos de Deus aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Use as redes sociais para evangelizar, meu irmão, para falar da sua ambição do reino de Deus. Não se conforme com este século. Não queira receber aplausos das pessoas com um pensamento deturpado, sem a palavra. Não adianta você ganhar a aprovação do mundo inteiro e perder a sua alma. Seja fiel ao Senhor. Use a sua inteligência, use a sua influência, use os recursos, permita que Deus use isso, para que o nome dele seja glorificado. Seja um cristão comprometido com a obra de Deus, com aquilo que Deus está fazendo no mundo, meu irmão, para a glória do Senhor, para que naquele dia ele possa dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, mas sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor, na alegria da eternidade. Para entrarmos na alegria da eternidade, nós precisamos primeiro que Jesus seja o nosso Salvador, e também sermos comprometidos com Ele, com o seu reino. Vamos orar nesse momento. Queria que você colocasse a sua vida no altar de Deus. Esse é o momento de nós nos manifestarmos como discípulos de Cristo. Quando esse tempo passar, talvez uma pergunta que nós vamos ouvir: onde estava a igreja nesse tempo? O que é que a igreja estava fazendo nesse tempo? Será que você se deixou usar pelo Senhor para abençoar os seus vizinhos, seus familiares, seus amigos? Eu tenho insistido nisso. Tantas possibilidades, que são usadas para tantas coisas. Meu querido, coloque isso à disposição do reino. Deus tem me dado o privilégio de discipular através de aplicativo. Tantas oportunidades Deus tem me dado nesse tempo, eu louvo a Deus por isso. Recursos que nós desconhecíamos. E você, talvez, tenha muito mais conhecimento que eu, com certeza. Coloque isso à disposição do Senhor. Em nome de Jesus. Ore por um amigo. Liga para ele: olha, a partir da semana que vem a gente vai estudar a Bíblia juntos. Você está afim? São 4 semanas só. Leia o Evangelho, fala de Cristo, abençoe essa vida. Você sabe de alguém que está vivendo um tempo de desespero, de angústia? Durante essa semana, liga para essa pessoa, diz assim: eu não tenho muita coisa para te falar, eu quero só orar por você. Há uma paz no meu coração que eu quero dividir com você. Essa paz é a paz que vem de Jesus. Ela excede todo entendimento, como foi ministrado aqui hoje. Não dá para explicar, mas nós podemos vivê-la pela fé. Vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, diga ao Senhor
o quanto você deseja na história servi-lo, o que é que Ele tem colocado nas suas mãos. Meu querido, fale do Evangelho. Pessoas precisam conhecer a Cristo, receber o seu perdão, glorificar o nome dEle, receber a mesma paz que você recebeu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Semeia a palavra, em nome de Jesus. Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Filho do Homem, o Senhor Jesus, veio buscar e salvar o perdido, e nós fomos achados, Senhor. Pela Tua graça bendita fomos alcançados. E, Senhor, o Senhor nos tem conservado em vida, certamente para que possamos servir ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos um serviço com excelência, a colocarmos à Tua disposição, na verdade, aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Não há nada que nós possamos dedicar ao Senhor que nós não tenhamos recebido do Senhor primeiro. Por isso, Pai, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, com a convicção de que nós somos Teus discípulos na história, como José de Arimateia se manifestou na história, assumindo quem ele era, assumindo a sua identidade, não temendo represálias sociais, mas vivendo para a glória e servindo para a Tua glória. Faz assim conosco, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos. E nós clamamos por aqueles que nessa hora ouvem essa palavra, ou por algum momento que irão ouvi-la, que ainda não nasceram de novo, que sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo, que recebam a Cristo como Salvador e Senhor, e vivam para a sua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar o Senhor.